Isso nunca foi dito abertamente, mas exatamente neste momento, nos hospitais do Brasil, o número de partos de pessoas que não são brasileiras cresce de forma acelerada. Elas chegam da Europa, da América do Norte, do Oriente Médio e até dos países mais ricos do mundo. Não vêm por turismo, nem para morar definitivamente. Vêm por um único motivo: dar à luz um filho. Parece absurdo, não é? O Brasil, tão frequentemente descrito como perigoso, caótico, com um sistema de saúde frágil, de repente se transforma no cenário de uma das decisões mais importantes da vida: o nascimento de um filho ou filha. Por que não os Estados Unidos? Por que não o Canadá? Por que não a Europa, com seus hospitais de ponta? O que o Brasil tem que faz pais atravessarem meio planeta e confiarem aqui o futuro de seus filhos? Durante muitos anos, o mundo esteve errado sobre o Brasil, e esta história mostrará o quanto estivemos errados. O protagonista desta história é Daniel Whitmore, canadense, consultor financeiro internacional com mais de 15 anos de experiência em grandes fundos de investimento em Toronto e Nova York. Ao longo de sua carreira, Daniel sempre foi conhecido como extremamente racional. Dados, riscos e probabilidades vinham sempre antes das emoções. Para ele, decisões importantes só faziam sentido quando sustentadas por análises claras, especialmente aquelas relacionadas à família. Sua esposa, Emily Whitmore, é pesquisadora em políticas sociais e trabalhou em diversas organizações não governamentais na Europa. Cuidadosa e metódica, conhecia profundamente os sistemas de saúde e jurídicos de vários países e acreditava que as escolhas mais seguras só eram possíveis nas nações mais desenvolvidas. Quando Emily engravidou do primeiro filho, o Brasil não apareceu em nenhuma de suas conversas. Para eles, o país era apenas um destino turístico distante, jamais associado a um momento tão decisivo quanto o nascimento de uma criança. No entanto, foi justamente o trabalho de Daniel, um consultor voltado para o mercado latino-americano, que inesperadamente abriu a porta que os levaria ao Brasil. O que começou como curiosidade profissional transformou-se em pesquisa e depois em uma decisão que eles jamais imaginaram tomar. Daniel admite: antes de estudar o Brasil com seriedade, o país nunca esteve associado à palavra segurança em sua mente. Tudo o que sabia vinha, em grande parte, de manchetes internacionais: criminalidade, instabilidade, hospitais superlotados, imagens recorrentes de favelas na televisão. Para ele, o Brasil era um lugar para visitar, mas não um lugar para confiar o futuro de um filho. Emily pensava de forma semelhante. Como pesquisadora de políticas públicas, estava acostumada a comparar sistemas de saúde ao redor do mundo. Nos rankings tradicionais, o Brasil raramente aparecia ao lado dos Estados Unidos, do Canadá ou da Europa Ocidental. Em sua visão, dar à luz no Brasil significava perda de controle, riscos elevados e incerteza jurídica, exatamente o que uma mulher grávida tenta evitar. Daniel dizia isso sem rodeios. Sempre achei o Brasil um lugar maravilhoso para férias, mas uma péssima ideia quando se trata de um hospital. Naquele momento, o parto, para eles, só fazia sentido em países do padrão ouro. Infraestrutura moderna, regras rígidas, custos elevados, mas com a promessa de tranquilidade. O Brasil permanecia um grande ponto de interrogação, ou uma opção descartada desde o início. Tudo começou quase por acaso. Durante uma reunião com parceiros em São Paulo, Daniel ouviu um colega alemão mencionar que sua esposa havia dado à luz no Brasil. Ele falava não com entusiasmo exagerado, mas com alívio genuíno. Daniel lembra perfeitamente daquele momento, naquela sala de reuniões fria e formal. A história soava fora do lugar. Um europeu, com recursos para escolher qualquer país do mundo, escolheu o Brasil. Por quê? Naquela mesma noite, Daniel abriu o notebook não para trabalhar, mas para pesquisar algo em que nunca havia pensado antes: hospitais privados no Brasil, obstetras, sistemas de cuidado materno.
As informações que surgiram na tela o fizeram ficar imóvel por alguns segundos. As fotos mostravam hospitais modernos, salas de parto individuais, equipes médicas acompanhando cada gestante. Do começo ao fim, nada parecido com a imagem que ele tinha na cabeça. Emily reagiu com cautela no início. Acostumada a analisar políticas públicas, sempre buscava falhas por trás de discursos bem apresentados. Mas quanto mais lia, mais algo curioso surgia. Muitos desses hospitais não faziam publicidade agressiva. As informações vinham de fóruns fechados, relatos de mães estrangeiras, avaliações de médicos internacionais que haviam trabalhado ali. Não era barulho, era consistência. A primeira grande surpresa veio quando decidiram visitar um dos hospitais em São Paulo. As portas de vidro se abriram e não houve cheiro forte de antisséptico, nem o caos esperado. Havia iluminação suave, um aroma leve no ar e um silêncio quase inesperado. A equipe os recebeu em inglês fluente, sem pressa, sem frieza. Emily percebeu algo estranho. Sua mão já não apertava a de Daniel com tanta força quando a entrar. A segunda surpresa veio das pessoas, não dos equipamentos, da forma como os médicos conversavam. Eles não falavam apenas de números e protocolos, perguntavam como Emily se sentia, quais eram seus medos, como ela imaginava o parto. Um obstetra disse calmamente: "Nós não apenas realizamos partos, nós acompanhamos." Essa frase ecoou por muito tempo na mente de Emily. Depois, conheceram o sistema de acompanhamento pré- e pós-parto. Consultas longas, sem sensação de pressa, nutricionistas, psicólogos, enfermeiras pós-parto, tudo funcionando como uma equipe integrada. Daniel começou a perceber um paradoxo inquietante. Aquilo que ele sempre considerou luxo na América do Norte, ali parecia ser padrão. A terceira e decisiva surpresa veio do lado jurídico. Descobriram que uma criança nascida no Brasil recebe automaticamente a cidadania brasileira, independentemente da origem dos pais, sem exigências complexas ou procedimentos intermináveis. Não era uma brecha legal, mas uma filosofia antiga. Toda criança nascida nesta terra tem o direito de pertencer a ela. Emily, que estudara políticas migratórias em vários países, ficou em silêncio. Comparava mentalmente com anos de espera, formulários infinitos e recusas em outros lugares. E ali estava o Brasil. Simples, humano, direto. Não para atrair estrangeiros, mas para proteger o direito de quem acabou de nascer. A quarta surpresa veio da convivência. Durante a estadia, Emily começou a frequentar um pequeno grupo de gestantes estrangeiras no Brasil. Havia mulheres da França, do Japão, dos Estados Unidos, do Oriente Médio. Culturas, religiões e idiomas diferentes, mas um sentimento comum de respeito. Ninguém perguntava de onde você vinha para julgar. As perguntas eram simples. Como você está se sentindo hoje? Daniel passou a notar detalhes sutis. O segurança do hospital desejando um bom dia. A enfermeira que lembrava o nome de Emily depois de um único encontro. O desconhecido no elevador que sorria ao ver a barriga e dizia: "Parabéns." Pequenos gestos, sem espetáculo, mas suficientes para que um futuro pai sentisse: ele não estava sozinho. A última, e talvez a maior surpresa, veio numa noite tranquila. Daniel estava na varanda, observando São Paulo acender suas luzes ao pôr do sol, quando percebeu algo inesperado. O medo havia desaparecido. Em seu lugar, surgiu a calma, uma sensação de segurança que não vinha do controle absoluto, mas da confiança nas pessoas ao redor. O Brasil não era perfeito, mas era real, humano e colocava as pessoas, especialmente novas vidas, no centro de tudo. Essa sequência de descobertas desmontou, pouco a pouco, cada preconceito antigo, até que não restasse caminho de volta. O momento chegou sem alarde e sem drama cinematográfico. Veio numa noite de chuva leve, quando as contrações de Emily começaram antes do esperado. Não houve correria nem vozes elevadas. Uma ligação rápida, e 15 minutos depois, eles foram recebidos na sala de parto como conhecidos. Daniel ficou sob a luz suave,
ouvindo a chuva bater de leve no vidro. Ele lembra de cada som. A voz calma da enfermeira, o ritmo constante do monitor cardíaco, a respiração profunda de Emily. Pensa, mas serena. Ninguém apressava nada. Ninguém os fazia sentir apenas mais um caso. Chamavam-nos pelos nomes. Quando o bebê chorou pela primeira vez, a médica sorriu e disse quase em sussurro: "Bem-vindo ao Brasil." Naquele instante, a garganta de Daniel se apertou. Ele olhou para Emily, lágrimas escorriam por seu rosto, não de dor, mas de alívio. Todos os medos, todas as análises de risco, todas as noites sem dormir, desapareceram naquele segundo. Foi então que ele entendeu. Não era apenas o lugar onde seu filho nasceu, era o lugar onde eles foram tratados como pessoas no momento mais vulnerável de suas vidas. Após o nascimento, Daniel percebeu uma verdade que o deixou em silêncio por muito tempo. Tudo em que acreditava sobre o Brasil havia sido construído à distância, não pela experiência direta. Como alguém acostumado a tomar decisões com base em dados, ele compreendeu o essencial. Os números podem estar corretos, mas sua interpretação pode distorcer a realidade. O Brasil não é perfeito, e Daniel reconhece isso sem hesitar. Mas o que realmente o transformou não foi a ideia de que o Brasil é melhor que outros países, e sim o entendimento de que o Brasil faz uma escolha diferente. Aqui, a gestante não é vista como um problema a ser resolvido, mas como uma pessoa a ser protegida. A criança não é um processo burocrático, mas uma vida que merece acolhimento. Emily, que sempre acreditou que apenas países ricos poderiam oferecer verdadeira segurança, foi obrigada a rever sua própria formação acadêmica. Ela entendeu que humanidade não é um subproduto do PIB, mas o resultado de decisões políticas e valores culturais. O Brasil escolheu garantir o direito de pertencimento desde o primeiro instante de vida. Eles reconheceram seus erros não com vergonha, mas com respeito. Respeito por um país mal compreendido por décadas. Respeito pelos profissionais que, todos os dias, fazem seu trabalho silenciosamente, com dedicação. E respeito pela experiência que lhes ensinou que o mundo é muito mais complexo do que os rótulos que aceitamos com facilidade. A história de Daniel e Emily não é um convite nem uma campanha publicitária. É apenas um fragmento que revela algo essencial. O Brasil não é aquilo em que o mundo se acostumou a acreditar. Por trás dos estereótipos barulhentos, existe um país que escolheu a humanidade como base. Um lugar onde novas vidas são recebidas com respeito, não com desconfiança. Talvez nem todos escolham o Brasil para o nascimento de seus filhos, mas talvez todos nós devêssemos nos perguntar: quantos países julgamos apenas pelas manchetes? Quantas vezes achamos que entendíamos um lugar onde nunca estivemos? O Brasil não precisa ser idealizado, precisa apenas ser visto com honestidade. E quando isso acontece, revela-se um país acolhedor, corajoso e profundamente comprometido com o futuro, começando pelos seus cidadãos mais jovens. O lugar onde você nasce não define apenas sua nacionalidade, define a primeira sensação que você tem em relação ao mundo.